de adoração. Então vamos falar um pouco sobre adoração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no texto introdutório que foi mencionado aqui no começo do culto, capítulo 6, versículo de número 8 até o 13. Vamos falar sobre a lei do holocausto, princípios que compõem a adoração. Princípios que compõem a adoração. Vamos falar um pouco sobre o devocional do sacerdote. O culto devocional do sacerdote. A vida de adoração particular. Capítulo de número 6 de Levítico. Terceiro livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Estudamos aqui sobre o Pentateuco, ou os 5 livros historicamente conhecidos como livros de Moisés. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estaremos falando sobre Levítico 6, versículos 8 até o 13. Princípios que compõem a adoração. Diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, amados? Você pode tomar seu assento louvando o nome do Senhor. O fogo arderá continuamente. Você vê que todo momento Deus está falando de fogo. Aleluia! Fogo é o elemento principal que garante a execução da adoração. Adoração sem fogo é adoração sem propósito. O fogo, ele é vida. O fogo indica movimento. Se a adoração não tem vida, não tem movimento, não tem impacto. Aleluia! Então Deus está ensinando aos sacerdotes do Senhor como fazer ou como executar uma adoração de impacto. Uma adoração que marca a história do adorador. Aleluia! Porque adorar por adorar, irmão, para Deus não faz sentido. Você tem que ter um propósito na tua adoração.
Você tem que ter um propósito na tua vida devocional com Deus. Tem muita gente que só se preocupa com culto público. Tem gente que só se preocupa em reuniões, aleluia, em estar em evidência. Mas o que Deus está falando aqui nessa noite é sobre uma vida devocional particular. Porque o crente que não desenvolve uma vida devocional particular, ele não consegue se desenvolver em canto nenhum. Sabe o que acontece com esse crente? Ele só vive pela oração dos outros. Ele só vive pela fé dos outros. Ele só vive, aleluia, pelo culto dos outros. Ele só vive pela igreja dos outros. Ele mesmo não tem competência e capacidade para ser um canal de bênção para ninguém. É aquele crente, aleluia, que se não tiver um pastor, um profeta, um obreiro por perto, ele fica na situação. Mas hoje Deus quer te ensinar como você deve desenvolver a tua vida devocional com Deus. Primeiro elemento da adoração, primeiro, você tem que ter o quê? Unção. Aleluia! Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Primeiro, não foi qualquer um que tocou na oferta. Não é qualquer um que oferta na presença de Deus. Aleluia! É aquele que se coloca como adorador. Glória a Deus, Jesus. Tem gente que só acredita que o negócio vai dar certo se o pastor orar. Tem gente que só acredita que vai dar certo se o profeta profetizar. Tem gente que acredita que a vida só vai melhorar se ele receber a oração de alguém. Mas ele mesmo não paga o precinho dele na oração. Porque Arão e os seus filhos, eles foram destacados de todos os levitas para coordenar a adoração no santuário do tabernáculo. Eles foram separados. Lá em Apocalipse, capítulo de número 1, diz assim, versículo de número 5: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos pecados. Isso quer dizer, nos separou. Quem não for separado não pode desenvolver uma vida de adoração. Enquanto você permanecer na tua vida de pecado, você não pode se achegar a Deus. O primeiro elemento para desenvolver uma vida devocional é você abandonar o que te separa da presença de Deus. A Escritura diz em Isaías 59, 1 e 2: a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas são os vossos pecados, as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. A única coisa que impede de Deus atender a tua oração e de estender a mão para te ajudar, aleluia, são as tuas iniquidades e os teus pecados. Fala aí. Você quer desenvolver uma vida devocional? Uma vida de equilíbrio espiritual? Abandona o que te separa de Deus. Se Deus já te falou que a imoralidade
o adultério, a prostituição, a idolatria, a mentira, a trapaça, a maledicência corrompem a tua vida, então larga hoje, porque Deus ele quer te dar uma nova vida na presença dele. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Quando se fala de coisa velha, está se referindo ao trato passado. Paulo diz aos Efésios: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas cobiças do engano. Eu quero te dizer nessa noite, esse desejo aí que te leva a fazer o que é errado, ele não vai produzir coisa boa na tua vida, só vai produzir coisa ruim, porque pode até te dar uma certa dose de prazer, mas quando passar o efeito do prazer, a culpa vai entrar e você vai se sentir mal. Não é o que acontece? Quando o pecado entra, a culpa vem logo atrás, porque está separado de Deus. Quando Adão pecou, o que foi que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu, Deus chamou Adão. O que foi que aconteceu com Adão? Se escondeu, teve medo. Cadê tu, Adão? Eu estou aqui. Você está escondido por quê? Ah, porque eu tive medo da tua voz. Aí Deus pergunta: porventura tu comeu do fruto que eu não te mandei, Adão? Desobediência. Aí quer ser adorador, quer se aproximar de Deus, quer dizer que está cheio de Deus. Mas quando, aleluia, sai da igreja, depois de um culto abençoado, volta à rotina de novo, volta a fazer o que fazia. Aí vem a culpa, vem o medo, vem a insegurança, vem o desânimo, porque é tudo isso que o pecado provoca, frieza espiritual. Você quer identificar alguém que está frio? Primeiro elemento: desânimo. Ah, não tenho mais vontade de orar não, irmão, não consigo. Mas é só pegar esse aparelho aqui, vira a noite. Meu Deus, fala aí, Jesus. Como é que consegue passar 2 horas no Facebook, no Instagram, no TikTok, e não consegue passar 1 minuto de joelho orando, irmão? Meu Deus. Sabe o que é isso? Frieza. Aí se alimenta de tudo quanto não presta. Aí depois vem para a igreja cheio de ideia. Aí para de olhar para o objeto do culto e passa a olhar os adoradores. Sabe por quê? Porque não está focado em Jesus. Aí começa a ver problema, fofoca, disse-me-disse, fraqueza, desânimo. Ah, não vou naquela igreja não, porque só tem crente que não quer nada com Deus, está desanimado. Aleluia! Vive falando da vida dos outros. Como é que você está percebendo isso, irmão? Meu Deus. Porque você não vem para a igreja para olhar Jesus. Você vem para a igreja para observar a vida dos outros. Oh, o Senhor é Deus, Jesus. Então larga esse negócio, começa a se preocupar mais contigo. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz Paulo. Aleluia! Tem que largar o pecado, irmão. Tem gente que está levando o pecado na brincadeira. O negócio já está tão acostumado que já passou a ser do dia a dia. Isso se chama iniquidade. É quando você não tem mais vergonha de pecar. Aquilo ali já virou rotina na tua vida. Deus está mandando te dizer: quebra esse ciclo maldito da tua vida e começa a mudar a tua atitude, porque quando você mudar a atitude, a tua vida vai mudar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se ele semeia na carne, ele ceifa corrupção. Se semeia no Espírito, colhe vida eterna. Aleluia, glória a Deus. O que é semear na carne, irmão? É fazer tudo que o diabo gosta e que desagrada a Deus.
Deus está mandando te dizer, para de investir na tua carne e começa a investir na tua vida espiritual. Aleluia! Larga esse negócio de Facebook, de WhatsApp, de TikTok, essas coisas aí que o diabo está enganando muito crente. Eu não estou falando de ímpio que não conhece Deus, não. Eu estou falando de crente que está se comportando como ímpio, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É crente que está com a vida fria, gelada. Aí coloca a culpa no pastor, na igreja, no obreiro, no irmão. Mas quando chega a noite, que é a hora de falar com Deus, aí vai lá pro WhatsApp com os contatinhos. Aí a irmã vai lá entrar em contato com o marido de mulher dos outros. Meu Deus, fala aí, Jesus. Da mesma forma o varão entra em contato com a esposa de mulher dos outros, de marido dos outros. Irmão, toma muito cuidado com isso, porque o negócio é sério. Tem muito adorador tropeçando aí nesses pormenores. Você quer ser um adorador? Aleluia! Te cobre com o sangue do Cordeiro, irmão. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras. É interessante que a todo momento que Deus fala sobre abandono de pecado, não é Ele que faz, Ele cobra do ser humano. Larga esse pecado. Aleluia, glória a Deus. Te cobre no meu sangue. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito a entrar na cidade pelas portas e comer do fruto da árvore da vida. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quer entrar no céu, mas está com a roupa toda suja. Quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe com as concupiscências do engano, e vos revesti do novo homem que é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo está dizendo aos Efésios, irmão, esquece a tua vida passada e começa a viver o presente na presença de Deus. Larga isso, porque você já sabe o resultado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Quando Paulo fala de salário, ele fala de um processo, porque você não recebe o salário no primeiro dia de trabalho, você recebe no último. Então a vida de pecado também é um trabalho. Você peca hoje, peca amanhã, peca depois, peca hoje, peca amanhã, peca depois. Quando chegar no final, você vai receber a sua recompensa. Isso mostra que Deus ele te dá um espaço de tempo para você se arrepender. Paulo diz no capítulo 17 de Atos: mas o Deus desconhecido, o Deus que eu estou pregando para vocês, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Antes, ele anuncia em todo lugar a todos os homens que se arrependam. Se não houver arrependimento, não tem mudança de vida. Fala aí. Te arrepende hoje para as coisas começarem a mudar na tua vida. Aí essa frieza vai dar lugar, aleluia, ao fervor espiritual. Você vai ter mais vontade de orar. Você vai ter mais disposição para ler a Bíblia. Você vai ter mais disposição de buscar Deus. Vai ter mais disposição para vir para a igreja. E não vai se contentar em ficar sentado aí. Vai querer se envolver, vai querer trabalhar, vai querer servir, vai querer ser útil. Porque quem está vivo deseja ser útil para Deus. Glória. Eu sou a videira, vocês são os ramos, Deus é o Pai, é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, o Pai corta e lança no fogo para queimar. Mas toda aquela que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Aleluia. E vós já estáis lavados pela palavra que eu vos tenho pregado. Ô Espírito Santo.
Você vê que Jesus está falando com quem ficou com ele até o fim. Não foi aqueles que seguiram em busca de uma cura, de um milagre, de uma resposta, de uma intervenção. Não, ele falou com quem queria coisa séria. Um adorador fica até o fim. Aleluia! Por isso que eu falei no começo. Um adorador verdadeiro, ele não adora a Deus pelo que ele faz. Ele não busca a Deus pelos favores. Ele busca a Deus por quem ele é. E quem adora a Deus por quem ele é, pode estar o tempo ruim como for, ele não se desvia da presença de Deus. Aleluia! Ele continua agindo com responsabilidade. Abandonar o pastor? Eu não vou abandonar, porque Deus me plantou aqui para uma grande obra. Seja feita a tua vontade, Jesus. Lembra do capítulo 6 de João que pregamos hoje de manhã para quem esteve conosco? Muitos dos seus discípulos deixaram de andar com ele, sabe por quê? Porque ele pregou, ele reivindicou exclusividade. Ele falou: quem vive por mim é aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí eles começaram a falar: duro esse discurso, quem pode suportar? Daquele dia em diante, muitos não andavam mais com Jesus e viraram as costas. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês vão querer ir com eles? Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Um verdadeiro adorador sabe com quem está se envolvendo. Glória a Deus! Ô general da Não se batalha. desvia por qualquer coisa. Tem que ser o quê? Santo, Olha aqui o que santo. diz. Versículo 6 do capítulo 1 de Apocalipse. Nos lavou dos nossos pecados. Tem que abandonar o pecado primeiro. E nos fez reis e sacerdotes. Então não está falando para pastor, não está falando para evangelista, não está falando para profeta, não está falando para doutor, não está falando para apóstolo, está falando para igreja. A igreja, aleluia, são sacerdotes. Então o peso não é só para cá, o peso é para aí também. Então trata de colocar a tua vida no altar, porque Deus quer te usar da maneira que Ele quer. Aleluia! Vida de oração não é só pastor que tem obrigação de ter. Todo crente tem que ter. Daniel, quando foi para a Babilônia, não era pastor, não era evangelista, não era profeta, não era doutor, não era apóstolo. Daniel simplesmente, aleluia, ele fazia parte da corte real de Judá. Quando foi para a Babilônia, foi como escravo, mas isso não arrancou a identidade, aleluia, dele, real. Mas a palavra de Deus diz que quando o negócio pegava, o negócio estreitava, Daniel ia para o joelho, Deus respondia e entrava com providência. Sabe o que é isso? Deus não está restrito a quatro paredes. Aonde você orar, Deus vai se manifestar. Aleluia! Basta você orar. Glória a Deus! Cadê o sumo sacerdote para orar por Daniel? Não tinha. Então é ele Deus. Você vê que ele não orou em qualquer lugar. Ele orou no lugar alto, que era onde ele morava, o quarto alto. E a janela não estava aberta para qualquer canto, não. Estava aberta para a banda de Jerusalém. Então, se a tua oração não for voltada para Deus, em prol de Deus, com interesse no reino de Deus, as demais coisas não podem ser acrescentadas na tua vida. Ele orou para a direção certa. Tem gente que está orando para baixo. Senhor, mata ela. Senhor, quebra ela. Senhor, joga ele no leito. Senhor, faz isso. Senhor, pesa a mão. Senhor, destrói fulano. Daniel não. Senhor, me ajuda a atravessar e do outro lado cantar o hino da vitória. Aleluia! Glória a Deus! É a famosa oração do feiticeiro. Não ora para o pecador se arrepender, ora para Deus matar. Misericórdia. A Escritura diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se você ainda está vivo, é porque Deus teve misericórdia de ti. Porque alguém desejou que você morresse também, mas essa não foi a sentença de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa. Então começa a orar direito. Pede para Deus abrir os olhos, para Deus salvar, para Deus libertar. Porque quem sabe esse que hoje está te perseguindo vai ser aquele que Deus vai colocar do teu lado para te ajudar no momento da tribulação. Aleluia! Aleluia. Tem que largar o pecado. Segundo, ele nos fez reis e sacerdotes. Então, a responsabilidade não está
restrita aos oficiais. A responsabilidade é geral. Aleluia. Não estou dizendo com isso que em alguns momentos você não precisa de oração. Precisa sim. Mas, irmão, isso é o último caso. Tenta tudo que você puder. Se não deu certo, aí sim, vai buscar oração. Porque Deus vai dar vitória. Aleluia. Mas desenvolva a tua vida com Deus. Amém. Glória a Deus. Arão e seus filhos têm que ser consagrados. Tem que ser separado. Tem que ser consagrado. Quem é que oferece o holocausto? É qualquer pessoa? Adorador. Aleluia. Quer desenvolver uma vida de oração? Não dependa da oração dos outros. Faça a sua oração. Ah, mas eu não sei orar. Deus não precisa de palavras eruditas, só precisa de um coração quebrantado. Salmo de número 51. Vamos lá. Salmo de número 51. Verso de número 17. O que é que diz? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que é um espírito quebrantado? É um espírito entregue, vulnerável, aberto totalmente a Deus. É aquele cidadão que procura não esconder nada de Deus. Ele é sincero: Senhor, eu estou nessa situação porque eu sou irresponsável, eu sou negligente. Eu poderia ter orado, eu poderia ter feito melhor. Abre o teu coração para Deus, irmão. É aquele que oferece adoração pessoal. Tem gente que, se o pastor não orar, ele acha que Deus não vai dar vitória. Se não subir um monte, Deus usar um profeta, ele não tem vitória. Sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É você se colocar diante de Deus como você é. Aleluia. Eu quero te dizer que diante de Deus não tem disfarce, não tem maquiagem, não tem capa, não tem máscara. Aleluia. Você pode até me enganar, Deus, Jesus. mas a Deus tu não engana. É verdade. Glória. Não dá para fingir. Seja como você é. Aleluia, Jesus. Se você adulterou, fala para Deus: Senhor, eu adulterei, eu caí. Se você mentiu, fala: Senhor, eu menti. Deus. Se você traiu, fala: Senhor, eu traí. Não adianta querer comprar Deus com palavra bonita, que Ele não se vende. Aleluia. É a única oração que atrai o coração de Deus, é a oração sincera. Quando Davi adulterou nesse Salmo 51, que é o salmo que ele escreveu, quando ele estava lá orando para Deus reverter a sentença do filho que foi condenado à morte por causa do pecado dele, ele falou: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, purifica-me com esopo e ficarei puro. O que significa purificar com esopo? Esopo é uma erva que era usada para aspergir o sangue sobre a vida do leproso. Davi falou: Senhor, esse adultério me deixou leproso, eu estou me sentindo imundo, eu estou me sentindo caco dos cacos. Senhor, mas se tu me purificar, a minha vida vai melhorar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi sentiu que estava perdendo a presença. E sem a presença de Deus não tem salvação. Deus diz através de Isaías: fora de mim não há salvação.
Olhai para mim e sereis salvos. Pelo meu nome tenho jurado, e já saiu a palavra da minha boca, que diante de mim todo joelho dobrará, e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Salmo 45, Isaías 45. Fora dele não há Salvador. Davi reconheceu dizendo: Senhor, Tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que é amar a verdade no íntimo? Ele te conhece como tu és. Tu pode até te vestir diferente para enganar a aparência do homem, mas você não engana a aparência de Deus. Deus sabe quem é você. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi sabia que ele estava corrompido, que o espírito dele se desviou. Davi reconheceu: Deus, eu estou desviado. Tem gente que está dentro da igreja desviado, mas ele não quer reconhecer, quer adorar a Deus mesmo assim, como se nada tivesse acontecendo. Porque é mais fácil fingir do que ser sincero, né, irmão? Meu Deus. Deus manda te dizer: começa a ser sincero. Aleluia. Você está desviado, não toca nas coisas santas de Deus. Amém. Porque aquele que toca para sua própria condenação. Aleluia. Ah, mas o que é que vão falar? Não interessa o que vão falar, o que interessa é o que Deus vai falar. Aleluia. Porque quem tem poder de lançar o corpo e a alma no inferno não é quem está falando da tua vida, é o Deus que você serve. Aleluia. Não tem mais um homem que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Antes temer a Deus, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Quer ser sacerdote, irmão? Então te firma com Deus. Aleluia. Te firma com Deus. Amém. Para com esse negócio de querer fingir uma coisa que não é. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Rapaz de calabas do calabas. Deus está querendo que você melhore. Mas você só vai melhorar quando você tomar o antídoto para anular esse veneno que está corrompendo a tua vida, chamada pecado. O sacerdote tinha que entrar limpo na presença. Você pode fazer campanha em cima de campanha. Se a tua veste estiver suja, Deus não te ouve. E esse ato de não ouvir não significa que Deus ficou surdo, não. Ele só não te atende. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Então ele se inclinou para mim e ouviu o meu. O que é clamor? É grito. Davi já estava nas últimas, não estava nem falando, já estava gritando: Deus! E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Esperar com paciência é ficar aqui, ó. Faz hoje. Deus não fez. Vê amanhã, de novo. E assim vai até a hora que Deus abrir o céu. Aleluia. Davi estava no pecado no Salmo 40. Porque Deus, quando ouve Davi, a palavra de Deus diz no verso 2: tirou-me do lago horrível. O que tinha nesse lago horrível? Um charco de lodo. O que é lodo para você? É lama. É coisa fétida e imunda que embrulha o estômago. Davi estava numa situação deplorável, mas ele não se conformou. Você quer ser um adorador na presença de Deus? Não se conforma com a tua situação. Te levanta, porque você pode até cair, mas a palavra de Deus diz: o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor levanta com as suas mãos. Eu quero te dizer, a situação não é você cair, a situação é você se acomodar com a queda. Meu Deus. É você aceitar. Não aceita. Te levanta e continua.
Tropecei de novo, te levanta e continua. Ah, eu caí de novo, pastor. Te levanta e continua, porque os passos de um homem bom, Salmo 37 fala sobre isso, são confirmados pelo Senhor, e o Senhor deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe que você quer adorar. Deus conhece as tuas limitações, sabe quais são as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades. O diabo vai em cima da vulnerabilidade. Você pode não ter vigiado e caído, mas não te preocupa. João deixa bem claro lá no capítulo 2, versículo 1 da sua primeira carta, dizendo: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Quer que eu traduza isso? Deus é poderoso para te tirar da cadeia e limpar os teus antecedentes criminais. Deus, aleluia, Deus. Se você for perdoado por Deus e purificado pela sua graça salvadora, você pode até frequentar uma igreja. Se você ouvir alguém falar contra você do teu passado, você vai dizer para ele: eu não vivo mais no meu passado. Aleluia! Sabe como a pessoa vai saber que você não vive mais no teu passado? Porque o que você está fazendo hoje não corresponde mais ao que você fazia antes. Só o Senhor é Deus, Jesus. Então começa a fazer as coisas direito a partir de hoje, porque Deus está querendo se revelar a você. Deus de poder e glória. Não é o teu pastor que vai oferecer o holocausto em teu lugar, é você. É com você que Deus quer tratar. É com você que Deus quer falar. Você vê que Adão não oferece o sacrifício pelos filhos. Os filhos é que vão oferecer o sacrifício de forma particular. Cada um oferece da sua maneira. A Escritura diz que Caim vai lá primeiro, levanta o altar e oferece o fruto do seu trabalho, que ele trabalhava como lavrador lá nos últimos dias. Mas Abel ele vai lá e oferece a ovelha cevada, a melhor, a gordinha. Aleluia, glória a Deus. Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Sabe o que aconteceu? Caim ficou emburrado. O semblante dele caiu. E Deus chega com Caim. Caim, por que o teu semblante está caindo? Se tu fizer direito, não é certo que tu vai ser aceito? Agora, se tu continuar a fazer errado, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando, se você continuar vivendo uma vida de fachada, o pecado vai te derrubar. Deus pode te dar autoridade para resistir, mas se você continuar nesse caminho, o pecado vai te tomar. Cumpre a você dominá-lo. Não é o pastor que vai ficar te vigiando, não é o irmão que vai ficar te vigiando. Não tem essa de fiscalização não, irmão. Cada um é responsável por si. Aleluia! Se você está pensando que eu vou ficar te vigiando na rua para saber se você está pecando ou está fazendo o que é certo, você está muito enganado. Eu tenho mais o que fazer. Aleluia! Tem gente que perde tempo vigiando a vida dos outros só para chegar com o pastor e dizer: olha, o senhor está sabendo, pastor? Você viu fulano? Não, não vi. Não vi, eu estou ocupado, estou trabalhando. Eu tenho que colocar comida na mesa. Aleluia! Não acontece muito? É verdade. É, irmão. Tem gente que tem tempo, né, irmão? Eu queria ter o tempo que esse povo tem. Cara, desde a hora que eu acordo, irmão, desde a hora que eu acordo, eu vou para aquela mesa ali no calor de rachar, irmão, para fabricar os meus móveis. Eu fico até a hora do culto, ou quando não tem culto, eu tenho tempo para meditar, para fazer alguma coisa. Mas o povo tem tempo para ir para a rua, para ficar vigiando a vida dos outros e depois ficar trazendo fofoca.
Misericórdia. Isso lá é vida de adoração, irmão. É, Jesus. O tempo que você está fofocando, irmão, você está separando o tempo para se manter de pé. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. Aleluia, Deus. Você é adorador, você não é fiscal, não, irmão. Deus te poder, glória. Fala aí, Jesus. Tem adorador que quer tomar função de fiscal. Você não é fiscal, você é adorador. Larga a vida do teu irmão para lá e cuida da tua vida. Para de ficar vigiando a vida dos outros só com a intenção de caguetar o pastor. X9 evangelho. Sangue de Jesus tem poder. É, irmão. Você já sabe como é que acaba X9, né, irmão? Você sabe como é que funciona o sistema, não sabe? É complicado, irmão. O Senhor é Deus. Entra aí, profeta. Não é fácil, não. O dia que os crentes entenderem que eles têm que ser, aleluia, tem que ser vaso na mão de Deus e não pedra de tropeço, as coisas vão melhorar. Porque Deus quer te trazer aqui para dentro, não quer te tirar de dentro para fora. Aleluia. Sabe por que tem crente que não quer ir mais para a igreja? Porque aparece mais gente para denunciar, para apontar, para acusar, do que para estender a mão e ajudar. É verdade. Fala aí, Jesus. O sacerdote estava diante de Deus pelo povo, irmão, e não contra ele. O sacerdote não estava oferecendo sacrifício para dizer, olha, esse homem aqui, ele está desse jeito aí, mas ele é isso, ele é aquilo. Não, irmão. O sacerdote não fazia, o sacerdote fazia, Senhor, eu estou oferecendo esse sacrifício por ele, porque ele caiu, ele falhou, mas ele está arrependido e quer uma nova chance. O sacerdote compra a briga contra o inferno em favor da sua ovelha. Só o Senhor é Deus, Jesus. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. Crente que não passa a madrugada na presença de Deus não pode dizer que tem uma vida devocional. Pode ter certeza. É crente que fica fofocando, que fica falando da vida dos outros, que fica catando conversa. Meu Deus. E fica transtornando as congregações locais. É um tal de me disseram, me falaram. Nunca aparece o autor da informação. Está sempre no anonimato. Mas o alvo da fofoca, irmão, o nome está estampado no feed de notícias. Isso é coisa de crente que não passa madrugada na presença de Deus. A Escritura diz, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me achar. Então para de procurar conversa fiada contra o teu irmão e procura Deus, porque quem acha Deus, acha também o irmão que está perdido. Aleluia. Acha o irmão que está perdido. Tem muita gente perdida aí precisando ser encontrado, e você, em vez de estar ajudando, você está jogando mais para fora. Passa a madrugada com Deus, irmão, e larga esse negócio de rede social. Porque quando não tinha tanta rede social, o índice de divórcio, o índice de separação, o índice de apostasia não era tão grande quanto está hoje. Verdade. Igrejas frias, igrejas mornas, crentes fracos, crentes que desistem, que param, crente que trai mulher, que abandona a família, vice-versa. Por quê? Isso aqui, ó. Isso aqui tem tomado lugar disso aqui. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Te alimenta disso aqui. E isso aqui não vai mais governar a tua vida. Aleluia. Toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá. É fogo da onde? Altar. Do altar. Altar é lugar de morte. Meu Deus. O altar não tem vida, é morte.
Lugar do altar é lugar da oferta. Você vai colocar no altar o que precisa morrer na tua vida. Desse jeito. O que está separando a tua vida com Deus. Coloca diante de Deus o que está te separando de Deus. E Deus vai começar a arder na tua vida. Porque Ele é esse fogo. O sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho. Estará revestido. Crente que não se reveste, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o diabo e depois de fazer tudo isso, permanecer firme. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. Aleluia. Sabe o que é revestir? É estar duplamente blindado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que eu estou suando aqui? Porque eu estou revestido. Isso aqui é o revestimento. Isso aqui é vestimento. É isso aqui que Deus quer. Aleluia. Te cobre mais. Amém. Deus de poder e glória. Tem muito sacerdote e sacerdotisa se depravando. Misericórdia. Aí vai para a rede social, começa a publicar. Irmão que é teu particular, eu não tenho problema nenhum com quem usa biquíni, com quem usa sunga ou maiô. Mas é o teu particular, fica no teu particular, irmão. Não vai para a rede social escandalizar. Aleluia, Jesus. É, Deus. Fala isso. Tem muitos hoje que faz bico daqui, faz bico dali. Que negócio é esse, irmão? Você quer seduzir quem? E é só gente casada, irmão, pelo amor de Deus. Misericórdia. Aí depois, quando a macharada começa a colocar: oi gata, oi linda, manda o teu zap, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí fica toda raivosinha, me respeita que eu sou casada. Então te reverte, irmão. Aleluia. Glória. Então te dá o respeito, Glória a Deus. que você vai ser respeitado. Pastor, você tá sentindo? Aleluia. É, Jesus. Fala aí. É isso aí, irmão. Só os Tem dois, gente que Jesus. quer muita espiritualidade e pouco caráter. Aleluia. Deus pode usar a gente assim? Pode. Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens e até os rebeldes. Diz a palavra original de onde Paulo extraiu essa informação para falar aos Efésios. Até os rebeldes. Deus pode usar quem Ele quer. Mas quando chegar naquele dia, vai se cumprir o que está lá no Sermão do Monte, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Muitos me dirão naquele dia: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. Então muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizei eu em teu nome? Não curei enfermos em teu nome? Não expulsei demônios em teu nome? Não operei maravilhas em teu nome? Então eu direi abertamente: não vos conheço, vós os que praticais a iniquidade. Você que não está revestido, que está se expondo, Jesus está falando para crente. Quer desenvolver a adoração? Te reverte. Aleluia. Ah, mas pastor, roupa adequada para tomar banho? É sunga, é biquíni, é maiô. Tudo bem, irmão. Isso daí não é problema meu. O problema, irmão, é quando você começa a publicar. Vai da tua consciência. Se você não considera os critérios da palavra e acha que está certo,
Você que sabe. Eu não vou. Mas eu também não vou obrigar ninguém. Agora o problema é quando o sujeito vem e publica. Mas peraí, isso daqui não é a missionária que profetiza? Às vezes a gente não quer nem ver, né, irmão? Mas vai passando um feed de notícia, vai aparecer, vai chegando na tua mão, em primeira mão. Peraí, não é esse o profeta aqui que revelava? Meu Deus. Tá vendo porque eu não quero ir para a igreja? Tem que estar rever. Você quer que Deus te ouça? Amém. Quer desenvolver a vida de adoração? Te reveste. Depois de expirar suas vestes e vestirá outras vestes. Renovação. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe como eu vou saber como agradar a Deus? Quando eu parar de tentar adaptar o evangelho às minhas preferências e começar a me enquadrar naquilo que Deus está me cobrando. Aleluia. O Eclesiastes no capítulo 9 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ungiu hoje, está ungido. Amanhã vai ungir de novo. Unge e unge. Não fica sem azeite na cabeça. Busca a renovação espiritual, que você não vai conseguir se conformar com as coisas que o mundo quer que você engula, que não agrada a Deus, embora seja politicamente correto. Tem muito crente que está aderindo ao politicamente correto. Sabe por quê? Parou de ler a Bíblia, parou de estudar, parou de ter frequência com Deus. Aí tudo que outrora escandalizava e ofendia passou a ser normal. Não incomoda mais, não ofende mais. A pessoa não sente mais vontade de mudar. Sabe por quê? Tudo ficou normal. Por quê? Porque se conforma. Entra num quarto escuro, o que você vai enxergar é só escuridão. Mas permanece um tempo lá, aí você vai ver que tudo vai começar a clarear. Sabe por quê? Porque você vai se acostumar com a escuridão. Aí você vai começar a enxergar o que é que está lá dentro. Da mesma coisa é quem se conforma com o pecado. Quando passa a ser normal, já não escandaliza mais. Você já não fica mais com vergonha, não tem mais medo de nada. Ah, isso daí não tem nada a ver não, irmão. Isso daí... Aí Jesus está falando: cuidado que eu vou falar, aparta-te de mim. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, diz Pedro. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Converta a vossa alegria em choro e o vosso riso em pranto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Aleluia, glória a Deus. Tiago está dando o antídoto contra o mundanismo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não faz amizade com o diabo, que ele vai te abater. Te sujeita a Deus, e Deus vai te dar condições de resistir. Quando o diabo vier com a bandeja, você vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque está escrito. E você vai botar ele para correr. Aleluia. Revestir. Revestir. E por fim, o fogo arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E aqui eu sei.
Aleluia. Quer desenvolver uma vida devocional saudável? Cada manhã oferece o teu melhor. Qual é o combustível do fogo? Lenha. Qual é o combustível do fogo? Lenha. Lenha. Lenha vem da onde? Da árvore. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda dos escarnecedores, é aquele que foge do pecado. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita. Então será como? Como a árvore plantada onde? Terra seca? Não. Junto a ribeiros de água. Vai ter sempre providência de Deus para a tua vida. Aleluia. Quando você estiver secando, Deus vai te reidratar. Glória, glória, glória. Porque sem água, a árvore morre. Água é elemento da vida. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação, vai frutificar no tempo certo, cujas folhas não, a aparência não murcha, continua verde, o sol está lascando, mas a água por baixo está hidratando, as folhas estão verdes, estão firmes, e quem tiver com calor vai ter onde se abrigar e se refrescar. Você está sendo refrigério ou perturbação na vida dos outros? Meu Deus. Fala aí. Tem crente que quando vê a prova ele murcha. A Escritura diz que a árvore plantada junto a ribeiros, as suas folhas não caem, elas ficam verdes. A aparência dele não muda. Aleluia. Aleluia. Lembra da Sulamita? Perdeu o filho sofreu de insolação, ficou agonizando no colo dela até meio-dia. Imagina você, uma mulher que não podia gerar, já avançada em idade, recebe uma promessa de Deus, e dentro de um ano engravida e dá luz a um filho, cria esse filho. Quando o filho está trabalhando com o pai, ele sofre uma insolação, e a palavra de Deus diz que este garoto foi levado para a mãe e agonizou até o meio-dia. Quando deu meio-dia, ele expirou no colo da mãe, e ela não pôde fazer nada, assistiu o filho morrer. Quem é mãe e já perdeu o filho sabe como é. A Escritura diz que ela não arranca o cabelo, que ela não se desespera, ela simplesmente deixa o garoto lá no quarto que ela fez para o homem de Deus, porque quem prometeu foi o homem de Deus. O homem de Deus é representante de Deus, então ela coloca lá na cama do homem de Deus o cadáver do filho, desce para sua casa, porque o quarto era alto, ela desce para sua casa, se arruma e fala com seu marido: marido, hoje eu vou adorar. Ele pergunta: mas hoje não é lua nova, hoje não tem festa? Não, mas eu preciso ir lá com o homem de Deus. Aí tá bom. E ela pega, prepara o jumento, prepara os servos e vai. A Escritura diz que ela vai caminhando. Quando ela está chegando no Monte Carmelo, lá está Eliseu, e diz para Geazi: olha, aquela mulher, a Sulamita, este que está vindo aí. Chega lá com ela, pergunta se está tudo bem. Geazi corre até a mulher e pergunta: oi mulher, está tudo bem? Como é que está? Com teu marido está tudo bem? Ela: vai tudo bem. O coração está dilacerado, mas está tudo bem. Aleluia. E com o teu filho? Aí que doeu mais, irmão. Dá vontade de desabafar, não dá? Você: não, irmão, eu perdi meu filho. Não. Vai tudo bem. Sabe por que ela abre o sorriso e fala que está tudo bem? Porque ela sabia que expor o problema dela para quem não pode resolver só dá numa coisa: fofoca. É, Jesus. Fala aí, ó.
Para de expor o teu problema para quem não pode resolver e fala com quem está na presença, irmão. Mas a Escritura diz que quando ela chega diante do homem de Deus, a postura foi diferente. Ela se lança aos pés do homem de Deus, agarra o pé do homem de Deus e fala: por que tu mentiste a tua serva? E começa a chorar, e chorar, e chorar, e desabou. Aí Geazi, que não entende das coisas, porque tem crente assim, né, irmão, que só se mete na vida dos outros e quando se mete não entende o que está acontecendo. Tenta arrancar a mulher. Eliseu falou: Geazi, deixa ela, porque Deus não me revelou o que está acontecendo, ela está angustiada. Deixa ela chorar. Deus está mandando te dizer nessa noite: está angustiado? Chora na presença de Deus, porque Ele conhece as tuas lágrimas e sabe tudo o que você está falando através dessa lágrima. Aleluia! Fala com ele: ah, mas eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar. Você não precisa falar, só basta chorar. Chora que Ele decifra as tuas lágrimas. Chora diante da pessoa certa. Não chora diante do teu inimigo para dar esse gostinho para ele, não. Chora na presença de Deus, porque aquele que te vê no secreto vai te recompensar os olhos daquele que queria ver o teu choro. Aleluia! Então ela fala: o filho que tu me prometeu morreu. Ele falou: então vamos lá. Geazi, vai na frente, coloca meu cordão lá. A palavra de Deus diz que ele vai, rasga na frente e fala: olha, não para, não conversa com ninguém. Vai lá e coloca o cajado em cima do garoto. Depois você volta para falar o que aconteceu. Foi lá, chegou, colocou o cajado, não aconteceu nada. E voltou. Ela falou: eu vou lá, mas eu só vou se tu for comigo. Um adorador nunca faz nada sozinho. Aleluia! Ele depende da presença de Deus. Eu quero te dizer nessa noite: não basta você falar, você tem que pedir para a presença de Deus te acompanhar nessa situação. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ele foi. Quando chegou lá, a palavra de Deus diz que ele sobe na casa que foi feita lá, o quartinho que foi feito para ele, de obra de pedreiro junto ao muro, e se depara com o cadáver do garoto lá em cima da cama dele. A palavra de Deus diz que ele vai lá, se estende sobre o garoto, olho no olho, boca na boca, nariz no nariz, mão nas mãos, pés nos pés, se estende. A palavra de Deus diz que o corpo de Eliseu aquece o cadáver gelado do garoto, ele começa a esquentar. Aleluia! Porque quando você está perto de quem está vivo, irmão, a morte tem que bater em retirada. Glória a Deus. Aleluia! Quem está morto não pode vivificar ninguém, mas quem está vivo tem o poder de vivificar, irmão. Deus só usa quem está vivo, Deus não usa quem está morto. Aleluia! Aleluia. Só que teve um porém. Depois o homem de Deus saiu e andou dentro do quarto, nos 4 cantos. Começou a andar. Andou. E depois ele foi lá e se estendeu de novo sobre o garoto. Sabe por quê, irmão? Porque além do garoto, o mal também estava no ambiente. Meu Deus. O espírito da morte ainda estava rondando aqui no lugar. Aleluia. Aleluia! Eu quero te dizer nessa noite. Sabe por que o diabo não quer que você desenvolva a tua vida de devocional? Porque ele não quer que você perceba que você tem autoridade para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia! Por isso que ele quer você ocupado no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, porque você distraído, você não oferece resistência e nem perigo, mas você centrado em Deus, aleluia, aí você dá dor de cabeça para o diabo, porque Deus, o Senhor Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Aleluia! Quando ele se estende de novo, o que é que acontece? O que estava dentro vai para fora. O garoto espirra 7 vezes. E a palavra de Deus diz que ele volta à vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele volta à vida. Amém, Jesus. O que tinha matado o garoto saiu. Por
Por quê? Porque quem estava na presença estava revestido e cheio do poder de Deus. A chama estava acesa. Estava queimando lenha. Aleluia. Glória a Deus. O aspecto da mulher não mudou. Ela se manteve firme, crendo na vitória. Ela não se desviou de Deus porque perdeu o filho. Ela foi buscar Deus. Essa prova não é para você desviar. Essa prova é para você buscar Deus. Para você entender que a tua dependência não é de A, não é de B, não é de Deus. É daquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus. O marido se acomodou. O que é de Deus, só Deus pode devolver. E tudo quanto fizer prosperar. Porque quando Geazi coloca o cajado no garoto, ele não volta? E quando Eliseu vai lá e faz a obra, acontece o milagre. Sabe por quê? Porque Geazi, ele se preocupava com as coisas daqui. Eliseu se ocupava com as coisas de lá, de Deus. Então, irmão, você quer que a chama permaneça acesa sobre o altar? Se preocupa com as coisas de Deus. Eu finalizo aqui lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive e está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Lá na escritura, lá em Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Amém, amados? Amém. Vamos colocar de pé. Ser sacerdote é isso. Então desenvolva a tua vida devocional, porque vai ter bom resultado de Deus para a tua vida. Tudo que você está lutando para conseguir, Deus vai proporcionar como resultado da tua adoração. Aleluia, Jesus. Então não te deixa levar por quem não quer nada com Deus. Te inspira naquele que tem compromisso com Deus. Porque tudo que o homem semear, isso também ceará. Amém, amados? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite, Senhor, por esta palavra. Espírito Santo da verdade, que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja, e que os teus filhos possam, Senhor da glória, buscar, Senhor, desenvolver a sua vida devocional em Deus, porque tua palavra diz que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote a cada manhã tem que alimentar a chama com esta, Senhor da glória, com esta madeira, Senhor, com esta lenha. Aleluia, glória a Deus. E tem que manter as vestes limpas. Portanto, Pai, eu te peço nesta noite, ajuda os teus filhos neste desafio, e que eles possam entender que o que é impossível para o homem, para Deus não é impossível. Portanto, Pai, ajuda os teus filhos e confirma, Senhor, seus ministérios em tua presença, pois assim eu oro, Pai, e abençoo a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados?